importante. Eu realmente gostaria que houvesse outros influenciadores por aí fazendo meditações globais, mas agora parece que só eu estou fazendo isso. Então, é isso. A gente precisa continuar no caminho, pessoal. Eu preciso de outras pessoas fazendo isso por mim, porque não quero ser o único ponto de falha. Se alguma coisa acontecer comigo, Deus me livre, sabe? A gente não quer que isso aconteça. Mas eu quero que outras pessoas também façam isso, não só eu. Mas sim, eu me senti muito melhor ontem e então podemos focar no positivo em um nível coletivo. Redução de 72% em mortes por guerra, crime e terrorismo, com 7.000 pessoas meditando. Qual é o título do problema? O título do programa. Olha aí, pessoal, né? Então, se percebe, né, que o trabalho dele ali no YouTube, né, é incentivando a galera a meditar, né? Ele era como se ele já tivesse sentindo alguma coisa negativa, perigosa para com ele, né? Se percebe ali na fala dele. É, bom, há também notícias que ele não estava muito bem, parece que no seu relacionamento com a sua esposa, né? Enfim, mas assim, pela fala dele, aparenta que alguma coisa ele estava sentindo dentro de uma coisa negativa, aparentemente, né? Ao longo do vídeo na frente, eu também vou postar aqui, vou colocar um print de uma publicação dele no Twitter, tá? Então fique aí que eu vou compartilhar também com vocês, para a gente debater, chegar numa conclusão melhor sobre o que aconteceu, tá? Eh, nós ainda temos aí mais outro vídeo para postar, né? Aonde ele fala mais coisas, até com a carga emocional assim um pouco abalada, se percebe, tá? Recentemente, o mundo da ufologia e dos estudos da consciência perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas, David Wilcock, pesquisador, escritor e rosto conhecido de milhões de pessoas ao redor do mundo. Faleceu aos 53 anos. Para muitos, ele era mais do que um teórico. Era uma ponte entre a ciência alternativa e a espiritualidade. Nascido em 1973, Wilcock consolidou sua carreira como uma das vozes mais proeminentes na investigação de OVNIs e fenômenos paranormais. Ele se tornou uma figura constante na televisão, especialmente por suas participações na série Alienígenas do Passado, do History Channel, onde discutia a influência extraterrestre na história humana. Além das telas, David era um autor de sucesso, livros como As Investigações do Campo de Origem e A Chave da Sincronicidade, tornando-se best-sellers, explorando temas como energia do ponto zero, consciência universal e a ideia de que a humanidade estava passando por um processo de ascensão espiritual. Um dos pontos mais fascinantes e controverso de sua biografia era a crença de que ele seria a reencarnação de Edgar Cayce, o famoso clarividente norte-americano do início do século XX. Essa teoria ganhou força entre seus seguidores devido à impressionante semelhança física entre os dois e, a, e ao compartilhamento de interesses espirituais profundos. Através de seu portal,
o Divine Cosmo. David mantinha essa conexão viva, unindo profecias antigas a eventos contemporâneos. A trajetória de David foi interrompida no dia 20 de abril de 2026. Ele faleceu em sua residência, no Colorado. Relatório das autoridades, divulgados por veículos como TMZ e Fox News, confirmaram que a causa da morte foi um fenômeno por arma de fogo auto-infligido. A notícia pegou a comunidade de surpresa e gerou uma onda imediata de luto e debate. A família de David, em nota oficial, pediu respeito ao momento de dor, mencionando que David passou a vida em uma busca incessante por clareza espiritual. Como era de se esperar para uma figura tão ligada ao mundo do mistério, sua morte não passou sem controvérsias. Dias antes de falecer, David havia expressado publicamente preocupação com o desaparecimento e a morte de outros pesquisadores da área de OVNIs. Esse fato alimentou diversas teorias da conspiração entre seus pesquisadores que questionam a circunstância de sua partida. Independentemente das discussões, o fato que David deixa um vácuo no estudo do paranormal. Ele foi um dos responsáveis por trazer temas complexos de metafísica e ufologia para o grande público, incentivando milhões de pessoas a questionarem a realidade ao seu redor. David Wilcock viveu no limite entre o conhecido e o desconhecido, seja através de seus livros, palestras ou participações na TV. Ele desafiou o pensamento convencional. Agora, seu trabalho permanece como um legado para aqueles que buscam entender os mistérios do cosmos e da mente humana. Tô animado por estar aqui. Ah, sabe, cada dia que eu tenho na Terra é um presente, uma bênção, e sou muito grato por isso, porque, sinceramente, as pessoas estão sumindo, cientistas estão desaparecendo. Agora eles estão dizendo que vão investigar isso. O próprio presidente está dizendo que vão analisar isso e ver se tem algo acontecendo. É um pouco assustador, tenho que dizer, é um pouco assustador. Mas vocês sabiam que eu talvez aparecesse mesmo assim, mesmo sendo de última hora e tendo tido uma semana bem difícil. Tipo, sabe, isso é meio que toda semana, mas de alguma forma a gente continua passando por tudo isso. Artistas estão desaparecendo. Olha aí. Então, é, ele estava por dentro de todos os cientistas, né? Que desapareceram, essa coisa toda que está aí na internet, né? E aí a gente para e pensa, né? Sobre o que será realmente que aconteceu, né? Será se ele estava num tipo de lista negra, né? É tudo muito misterioso, né? Não tem como também a gente levantar, né? Uma opinião, porque a gente não convivia com ele, né? A gente quando a gente não conhece a pessoa, né? Não tem como a gente levantar um ponto de vista perante as atitudes de uma pessoa, né? Mas essa coisa toda é da ufologia, dos cientistas desaparecidos, né? Isso causa um certo medo, um certo pânico, né? Principalmente para ele, né? Que é vamos se dizer, uma personalidade dentro desse segmento, né? Com seus livros aí e com todo o seu legado que tá na internet, né? Então, assim, eu não sei dizer se na cabeça dele passava que ele seria
a próxima vítima, né? Ou será realmente que ele tinha coragem de se desviver, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto uma pessoa pode cometer suas loucuras, né? É, por medo, tá entendendo? Porque, exemplo, por mais que uma pessoa seja um gênio, seja um PhD numa determinada linha de conhecimento, né? Mas lá no fundo, a questão emocional, né, e as influências negativas espirituais, os assédios espirituais, pode potencializar o nosso medo, né? Pode potencializar aquilo que não aceitamos, que aconteceu no passado, e porque o objetivo da energia negativa, porque o objetivo dos assédios espirituais é esse mesmo, né? É realmente levar você para o lado de lá, fazer você se desviver, né? Como ele é um ser humano, ele está sujeito a esses assédios. Por mais assim que diga, Romário, mas ele tinha contato com os seres extraterrestres, tipo essa coisa toda, né? Mas lembrem, né? A gente atrai o que a gente vibra, né? E eu tô incluso dentro disso, tá entendendo? Não tô dizendo que ele se desviveu e que se ele se desviveu, ele foi influenciado pelos espíritos negativos, essa coisa toda. Há uma possibilidade, né? Aí a gente tem aquele pensamento, será se foi aquela velha equipe do mal, dos homens de preto, né? Tem essa teoria na internet, né? É possível, tudo é possível, porque ah, a gente não sabe muito bem como é que todas essas coisas acontecem, né? Entre conspirações e teoria, né? E todo o pânico, todo o medo nos leva a questionar realmente, né? Mas você para e pensa, pô, é uma pessoa abençoada, né? Por uma mentalidade, por um grau de conhecimento avançado, e vai se desviver assim, né? Você para e pensa, por quê e pra quê? Mas volto a dizer que saiu aquela nota, né? Saiu aquela nota de que ele não estava muito bem com a sua companheira, né? Na fala dele, ó, vamos voltar aqui, ó. Passando por tudo isso. Aqui. Ah, sabe, cada dia que eu tenho na Terra é um presente, uma bênção. E sou muito grato por isso, porque, sinceramente, as pessoas estão sumindo, cientistas estão desaparecendo. Agora eles estão dizendo que vão investigar isso. O próprio presidente está dizendo que vão analisar isso e ver se tem algo acontecendo. É um pouco assustador, tenho que dizer, é um pouco assustador. Mas vocês sabiam que eu talvez aparecesse mesmo assim, mesmo sendo de última hora e tendo tido uma semana bem difícil. Tipo, sabe, isso é meio que toda semana, mas de alguma forma a gente continua passando por tudo isso. Bom, enfim, é, Por isso, porque, sinceramente, as mas é difícil, realmente da gente dar alguma conclusão, né? Agora você para e pensa por outro lado, né? Vai ter aqueles seguidores, aqueles leitores, né? E possam pensar, Romário, e por que os seres extraterrestres, os alienígenas que ele contatava, essa coisa toda, não o ajudaram ou não o livraram dessa situação, né? A gente também entra nesse contraponto, né? Porque quando um cara diz que tem contato, essa coisa toda, e quando o cara até escreve sobre essas coisas, né? Você já para e pensa que o cara é assistido, né? Ele é assistido por consciências, por seres extraterrestres de outra dimensão, essa coisa toda, né? Se ele é assistido, então por que os seres não interviram, né, na morte dele? A gente pode pensar, né? Por quê? Era tipo assim, é como se ele fosse um cara escolhido. Então, se eu sou escolhido pelos seres, né?
E por que eu morri? Se eu poderia ser salvo pelos seres devido a toda a minha dedicação de contato com os seres e essa coisa toda, né? E a coisa não é por aí, né? Não é por aí, né? Até porque tem aquela questão do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. E por mais que a gente diga, mas mesmo assim, Romário, os seres poderiam ter salvo ele, né? Aí você para e pensa se realmente ele é assistido ou era assistido, e se os seres não interviram, possivelmente os seres eh, não tinham uma autorização para o salvar, né? A gente para e pensa, né? Porque nessa coisa toda de contato com seres, de escrever sobre seres, né? Há uma grande ligação espiritual com eles, não nego, eu creio nisso, tá entendendo? Eu creio, crença minha particular, né? Mas muitos vão ter esse questionamento, poucos na verdade, vão ter esse questionamento, né? Que ele poderia ser protegido, que ele poderia ser salvo, né? Tá entendendo? Pelos seres, no caso, né? E a gente não sabe, né, dentro de um ponto de vista transcendental, espiritual, cósmico, né, até onde um ser pode intervir, pode nos fazer um livramento, né, a gente não tem acesso, né, a, a, aos limites e às leis que pode ser quebrada, né, até porque, querendo ou não, todo mundo tem a sua trajetória, todo mundo tem a sua composição de vida, de história, de experiência para finalizar no planeta, tá entendendo? E como o mundo é dual, e como aqui é só uma experiência para a evolução, então morrer não quer dizer nada, né? Então morrer não quer dizer nada. E a gente continua, né, num outro veículo, pelo universo, pelo cosmos afora, né? Por que não acreditar, né? Dentro da crença que somos eternos, dentro da crença que existe o outro lado, que existe o espiritual, estaria tudo certo ele ter morrido e ter morrido dessa forma, né? Exemplo, para a espiritualidade não há uma comoção, não há um tipo de tristeza, né? Porque você continua do lado de lá, né? Então, até aí estaria tudo certo, né? Agora, para nós aqui, na vida terrena, né? A gente muitas das vezes não aceita, a gente não gosta e a gente quer saber, né? O que aconteceu de fato, né? Se ele se desviveu ou se foi terceiros ou uma coisa do mal espiritual. E a gente fica nessa, né? Infelizmente. E agora, para finalizar, eu quero ler aqui esse esse tweet, né? Que ele postou no dia 18 de abril, né? Então, ele faleceu no dia 20, né? Ele fala: Minha querida família, ainda não tenho certeza se farei um show amanhã. Tive algumas coisas muito intensas acontecendo este fim de semana. De qualquer forma, quero que todos saibam o quanto eu amo e preciso de vocês. Lembrem-se sempre de que o Criador está dentro de nós e vivemos em um universo amoroso. Sou muito grato a vocês por todo o seu amor, cuidado e apoio. Obrigado a todos os meus doadores e apoiadores leais e regulares. Aí aqui ele inclui uma série de nomes desses apoiadores, desses seguidores que estão dentro de uma nota especial para com ele, né? Enfim, aí tem essa lista aqui, eu não vou ler, né? Até porque eu não, o meu inglês é fraco, né? E tá aí para a gente refletir um pouco mais, né, na fala dele, né? Então era dia 18 de abril, 2 dias antes, né, do falecimento dele. Será se era uma despedida? Não sei, né?
Então, assim, não, gente, não tem como, né, a gente querer ter a certeza do que aconteceu, né? Só podemos compartilhar a informação, né? E desejar que ele esteja num bom lugar aonde ele estiver, né? Espero que ele esteja realmente com Deus, com os seres extraterrestres, com toda essa egrégora que ele se conectou a vida toda, né?